Fala pessoal, tudo bem? O de você ainda não conseguir viver do marketing digital. Com certeza tem um estilo de vida muito melhor do que você tem hoje. E importante, aqui embaixo do vídeo tem um link do meu curso, o melhor caminho para você começar esses primeiros passos no marketing digital. Conta mais sobre isso, porque isso quando você se candidatou a presidente da última vez, uma das coisas que mais fez mídia ou viralizou das suas falas foram aquelas questões da... Ursal. E FEMA, Ursal. Essas paradas todas. Tipo, parece que tu tem uma visão que existem organizações mundiais e elas têm agendas, elas são famosas, não, elas são poderosas, são grandes. Qual é? Quem que é? Quem que são? Olha são uma só? isso, São duas? Isso é notório, isso é de saber de muitos hoje. No início brincavam com isso. No início era só teoria da conspiração. Em 2018, tudo que eu falei a priori, muitas das coisas viraram meme, brincadeira, né? Mas depois as coisas foram se concretizando. Aí a loucura se tornou realidade, né? Quando foi falado, olha, vem um cenário de morte de massa, quando foi citado o FEMA, quando foi citado a própria Ursal, a Ursal está dentro da Constituição. No capítulo número 4 da Constituição, no parágrafo único, você vai ver o desejo de construir uma sociedade latino-americana de nações. Está lá, está escrito. Abre aí, qualquer capítulo? Artigo 4, parágrafo único da Constituição Federal. Pode fazer a leitura aí. E o que é essa Ursal? Um grupo de pessoas? Na verdade, sabe a única questão? Eu acho, eu vou falar o que é a Ursal, tá? Uhum. A União da República Socialista da América Latina. Tá. Quando nós citamos isso, nós tínhamos conhecimento de um grupo que se reunia para tratar sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto sendo tratado abertamente, está ótimo, meu irmão. Tratem desse assunto porque é uma corrente, é o que você acredita. Mas não fique em segredinho, não. Não fique em quatro paredes escondendo do povo. Quando foi tratado também sobre o Foro de São Paulo, falou que não existe e tal, e depois se deparou com vídeos próprios falando de Foro de São Paulo. Para com isso, meu irmão. Não para de ocultar. Se você tem uma solução, se você tem uma corrente, se você quer mostrar algo novo, então expõe esse algo novo. Coloca a transformação para jogo. Mostra aí o que você tem. Assim como foi a questão da FEMA. Se você pega a FEMA, nós estamos falando de uma agenda, uma agência federal de gestão de emergência. Está superior ao presidente dos Estados Unidos. Ele passa, o presidente do ele passa a Constituição dos Estados Unidos. Quando ele entra em ação, o presidente tem que ficar caladinho, a Constituição, eles rasgam a Constituição e tomam o poder. Por que esses homens fizeram milhares, milhões e milhões de caixões? Por quê? Para quê? Qual a finalidade? Por que eles estão fazendo milhões e milhões de abrigos? Caixões, o FEMA fez? Sim, é a FEMA que está por trás de caixões. Puxa essa notícia. Eu tô meio por fora, só para contextualizar, galera. É legal para você visualizar. Sim, não, eu realmente quero entender, eu tô curioso. Então, no primeiro momento, quando você fala, é loucura quando você está falando isso. No primeiro momento, quando você solta... assim que existem organizações mundiais secretas que têm alto poder político, eu tenho certeza que existe. Até porque você tem muitas pessoas muito influentes, elas com certeza conversam entre si, com certeza têm conluios entre si, e com certeza eles não querem expor isso para todo mundo. Não faz nem sentido, entendeu? Eu vou falar uma real para os senhores, tá? Sabe essa briga toda interna nossa, de esquerda, direita? Ambos servem a eles. Ambos servem a eles. E o que Bolsonaro e Lula servem a esses mesmos senhores. Quem são, da senhora? Nós temos, no alto da pirâmide, 13 famílias. E embaixo, um comitê de 300 pessoas. Coordenando e comandando tudo, meu irmão. Controla essa mídia aí que está em ação aqui agora. Eles derrubam isso aqui, fica todo mundo aí tenso porque fica sem. Eles controlam. A probabilidade deles derrubarem isso aqui hoje existe. Quanto mais verdade você falar, mais... Porque a loucura do passado começa a se tornar realidade. Começa a se tornar realidade. Qual é o grande cenário? Não tem como você olhar a transformação do Brasil olhando para o Brasil apenas. Tem que ser olhada a geopolítica de forma mundial. Entendeu? Aí você pega o cenário, os Estados Unidos está como potência mundial, final da Primeira, Segunda Guerra principalmente, ele está como uma grande potência mundial. Só que a China está batendo a porta falando, agora é minha vez. Agora é minha vez. Olha aí o que está acontecendo hoje, as pessoas não têm conhecimento. Taiwan. Observe o que está acontecendo no Taiwan hoje. Mas isso aí não é de hoje, isso aí tem mais de 20 anos.
Mas só que o conflito hoje está tenso. A China está cada vez mais querendo tomar controle de Taiwan. Estão falando de tecnologia avançadíssimas, microchips avançadíssimos. Empresas, tem uma empresa lá conhecida como TSMC. Essa empresa aí é uma potência para o mundo, meu irmão. A tecnologia depende diretamente para um país que é desse tamanho, com um pouquinho mais de 20 milhões de habitantes. E estamos aí agora vivendo uma tensão muito grande com os Estados Unidos e a China querendo, porque a China coloca que é território dela, os Estados Unidos tomou posse dela ali porque é um controle. Os Estados Unidos gostam de fazer guerra na casa dos outros. Então, ele domina as regiões dos outros. Mas só que os Estados Unidos vem perdendo tanta potência, ele vem perdendo potência ao ponto da Crimeia, junto com a Ucrânia. A Ucrânia e a Crimeia estão ali lado a lado. A Rússia anexou a Crimeia a eles e os Estados Unidos ficou caladinho. Nem falou, nem abriu a boca. E não fiquem surpresos se agora também não fizer nada nesse momento. E todos estão preocupados ao redor. O Japão está preocupado, a Austrália está preocupado. Os taiwaneses devem estar preocupados pra caralho, né? Tá tendo vários protestos lá fora. Eles estão preocupados, ao mesmo tempo eles ficam seguros porque a tecnologia que eles têm hoje só tem ali. Então eles falam assim, opa, não vão destruir aqui a gente por total. Então ali tem um cenário desse aqui. A preocupação, na verdade, no cenário mundo, como nós estamos falando, nós temos que ficar preocupados com as grandes potências. E quais são as grandes potências? Quais são as grandes potências do mundo e por que elas são as grandes potências? São países que você vai falar, pô, Paquistão é grande potência, Daciolo? Paquistão é grande potência. Ele tem bomba atômica, né? Coreia do Norte, Israel meu irmão. A China, a Rússia, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos. São 9 países que têm bomba atômica, que o Dr. Enéas falava e o pessoal brincava com ele. Entendeu? Esses países mandam. E é interessante dizer que a tensão está muito grande, meu irmão. Existe uma tensão muito grande e uma vez que a China toma Taiwan, automaticamente a China é a próxima potência mundial. Se isso passar em branco, ela é a próxima potência mundial. Só que a preocupação mundo não está aí. A preocupação muito vai além, meu irmão. Porque não parece não, meu irmão, mas o que acontece ali em Israel tem repercussão no mundo. Israel é um ponto... Não, parece sim. Não, as pessoas, muitos não sabem, né? Muitos não têm conhecimento. Mas Israel é o ponto, meu irmão. Você vê aí o Azerbaijão e a Armênia, são 2 países que estão ali, que o Irã, porque o Irã está enriquecendo urânio. A maior preocupação de Israel é isso. E Israel está preocupado, e isso é uma guerra iminente, até antecipa a de Taiwan. Essa que é a realidade, as pessoas não têm conhecimento disso. Por quê? Porque o Israel agora tem facilidade de chegar até bombardear o Irã agora antes deles terem a bomba atômica. Isso é uma guerra muito antiga. Isso não é de hoje, meu irmão. E eles têm medo, porque o Paquistão ele é inimigo mortal de Israel, né? E eles têm um governo bastante religioso. Tem os 3 irmãos ali, né, cara? Mas isso teria repercussão global muito grande também, né? Sim, mas é a mudança. Tu tá vendo o Estado Islâmico ganhando força. O Afeganistão, olha como é que os Estados Unidos saiu do Afeganistão. Olha como é que eles foram ridicularizados. Esses 20 anos que eles ficaram ali, e aí, meu irmãozão? Olha o que aconteceu. Olha como é que foi. Entendeu? Saíram de um jeito meio atabalhoado. Aí você falou, a Turquia está junto ali, está do lado, junto com o Paquistão. A Turquia e o Paquistão são amigas. Mas só que aí dentro desse cenário todo tem escrito bíblico aqui. Daciolo, tu fala isso com qual autoridade? Falando em quê? Baseado em quê? Existe uma guerra iminente que é Gog e Magog. Isso aí é o Estado. O Magog foi o filho de Jafé, que é da linhagem de Noé. Entendeu? E... na verdade, meu irmãozão, é justamente todos os povos, esse povo é representado hoje com os nomes diferentes, que é a Rússia, que é a Turquia, que é o Irã, o Iraque. E ali coloca-se que esses povos vão lutar contra Israel. E você vê que Israel é um país tão da presença da glória, tão escolhido de Deus, que em vários momentos da história... Você vê que a ONU ela é de 1947. Em 1948, a ONU, com Oswaldo Aranha, ela vai e coloca Israel de volta como uma nação. Correto? Em 2018 fizeram 70 anos disso. Israel vira uma nação.
Em 1948, quando essa Assembleia da ONU verbaliza isso, Israel foi atacado por 5 países. Ali ele foi atacado automaticamente pela Líbia, pelo Egito, pela Jordânia, pelo Iraque e pelo Líbano. Os 5 lutaram contra Israel. Quem venceu essa batalha? Batalha de 1 ano. O povinho assim, ó, voltando para a terra. Quem venceu? Israel. Não bastante, em 67 acontece de novo. Só que agora em 67 vieram 3 para cima deles. O Egito, a Jordânia e a Síria. Meu irmão, foi a Guerra dos 6 Dias. De forma sobrenatural, Israel vence aquela batalha. Eles tinham ajuda dos Estados Unidos e o Não, caralho? tinha ajuda do Senhor dos Exércitos, do Criador. Mas do eles não tinham sobrenatural. apoio do... Não, Entendi. a ajuda deles ali era do Senhor dos Exércitos, daquele que eu luto. É com ele que eu peito esses caras. É com ele que eu luto contra essas famílias, contra o sistema que é hoje, mais do que nunca, a previsão está toda colocada, que é o caso dos Illuminati, que é o caso da maçonaria que vem lá atrás, que fica em segredo, no segredo, 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 segredo. Né? Você vê a história aí do próprio Illuminati, dos acontecimentos e tudo mais, surge em cima do movimento do iluminismo. Sai o absolutismo e a igreja, o rei, a igreja, o sacerdote, o nobre, a burguesia e os servos pagando imposto e o rei, a nobreza não pagavam nada, meu irmão. E aí sai o absolutismo, entra o iluminismo, sai a economia voltada no mercantismo, né? e parte para o liberalismo, né? Adam Smith até. Então, qual é a consequência disso tudo? Para onde estão levando? Qual a direção que eles querem? Meu irmão, esse sistema, eles são de 1776, tal de Adam Weishaupt. O cara é professor de direito, um alemão. Hoje eles estão atuando até hoje, varão. Essas maldades todas aí, ó, esse sistema de hoje que está acontecendo no mundo, são eles que estão provocando. A troco de poder? A troco de... Assim, ó, é quando hoje você tem 8 bilhões de pessoas pelo mundo. É uma quantidade muito grande, 8 bilhões para eles. Eles começam a perder controle. Então chega um momento que eles trazem guerra, trazem caos e matam uma massa. Só que agora a preocupação justamente que agora as guerras atuais que estão próximas e com probabilidade de acontecer, nós estamos falando com bomba atômica. Que é muito pior. Mas essa guerra acaba com o mundo, né? Em teoria, se acontecer, né? Porque... Na verdade, se você entra na internet aí, vai ver quantos banners, quantos abrigos subterrâneos estão sendo colocados de autoridade, de pessoas do poder. Existe livro de crônica. A crônica, ela conta a história passada. Nós sabemos a história até os nossos avós. Nós não sabemos mais. Nós paramos ali. Os caras sabem a história de 1000 anos atrás. Eles sabem o que aconteceu hoje há 1000 anos atrás. Essas famílias que controlam esse sistema, entendeu? Essas famílias. Eles têm um recorde, só que em inglês e em português, um arquivo. Eles têm um arquivo da história que é superior até o arquivo conhecido pela humanidade, você diria? Sim, eles têm o controle da humanidade. Eles controlam, meu irmão. Na verdade, a ordem divina é crescer e multiplicar. Enche e subjuguem a terra. O mal ele vem para matar, roubar e destruir. E o mal cobra deles almas. Matem aí, agora é hora de morrer, eu quero almas. Não quer poder? Eu quero almas. É igual aqueles filmezinhos. Só que é tão loucura que você tem que dosar a informação. Você não pode falar muita coisa. De que forma... Desculpa. Pode falar. De que forma eles controlam... como você vê eles controlando a humanidade? Assim, tipo, quais são as ferramentas mais importantes deles atualmente? A principal é essa que nós estamos falando aqui agora. A mídia. Sim. Controle total. Entendeu? Você vê ó, a própria pandemia. Nós estamos o quê? 4 milhões? Não chegamos a 5 milhões no mundo de morte. Mas há pouco tempo atrás, não muito distante, você teve a peste negra. Morreu mais de 50 milhões. Você teve a gripe espanhola. Mais de 50 milhões. Então eu posso te garantir que eles têm algo muito pior por vir. Muito pior. Daciolo, como é que libertamos e salvamos a nossa nação, então? Como é que seria isso? Que confronto é esse? Igual o de Israel em 67, com o Senhor dos Exércitos. Leva um povo a clamar, meu irmão. E esse é meu propósito. Leva um povo a brincar dando glória a Deus, a debochar, a fazer meme, que ele está honrando e glorificando o rei.
Esse que é importante. Tu diria que então essa pandemia que a gente vive é o início de um plano? Eles começam assim, ó, eu sou contra qualquer obrigação. É como se eu falasse aqui, meu irmão, agora tu tá obrigado a parar de fumar. E aí tu vai falar, pô, obrigado, então tá bom, vou virar ali, vou pegar um cantinho e vou fumar. Não é assim que funciona? Quando é obrigar, quando é imposto, entendeu? Algo, sim. Isso tem que entrar, tem que ser dentro de você, meu irmão. É algo que vai explodir dentro de você e vai trazer transformação e você vai tentar, que vai ser assim. Vai ter algum momento que você vai tentar, pô, não desceu legal essa. Tu vai mudar a erva e tu vai ver, pô, não foi boa também não. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus te incomodando, falando, meu filho, eu quero você agora com outro propósito. Vem Mas cá agora comigo. que eu fumo e gosto pra caralho, ele falando, vai lá e fuma, não? Não, meu irmão, eu posso falar, ele te ama da mesma forma. Entendi. Ele te ama da mesma forma. Ah, com certeza. Entendeu, né? meu Não é irmão? porque eu Ele tem um uso propósito uma para a erva. tua vida maravilhoso. Entendeu? É real, varão. É real. Ele é tudo. E essa transformação e esse grande propósito, hoje, mais do que nunca do Cabo da Ciolo, o propósito que eu vi quando eu estive como candidato, foi no propósito de anunciar reino. Então, quando eu chegava ali para debate, quando eu estava ali, eu estava com a Bíblia do meu lado ali e tal, parado ali, poderia fazer qualquer pergunta, eu ia te responder, mas em todas as oportunidades eu ia poder falar um pouquinho do amor, um pouquinho de algo, só um pouquinho. E deu pra perceber na sua atuação nas últimas eleições que você realmente falava bastante das coisas que você acredita e tal. E eu sei que, pô, o que te levou lá pra você virar candidato foi uma história um pouco conturbada, né? Você chegou a ficar preso em Bangu, é isso? Olha como é que começa quando o Daciolo aparece com mais força. Aconteceu que eu sou bombeiro militar, entrei na corporação em 98, eu sou guarda-vida, uma categoria maravilhosa, sendo tratada, salário na época R$900. Você tem um piso da profissional da educação, tem um piso do profissional da saúde, mas você não tem um piso nacional da segurança pública. E eu quero colocar aqui, quer transformar o Brasil e o mundo da educação. O povo valoriza o profissional de educação e você começa a mudar tudo. Mas, naquele momento, a segurança pública, nós vínhamos sofrendo muito. O bombeiro guarda-vida, nós não tínhamos nadadeira, nós não tínhamos protetor, nós não tínhamos nada. E um saláriozinho de R$900. E começou uma reivindicação da categoria com o comando pedindo, vamos melhorar isso, vamos melhorar isso. Em determinado momento, o Daciolo estava num monte e o Espírito Santo de Deus falou comigo com uma clareza muito grande que ia me colocar como governador e quando chegasse lá era para que eu abrisse a minha boca e falasse dele para ele. E eu absorvi aquilo, achei que fosse louco, achei que estou viajando. Até o momento eu ainda não tinha ido para grandes confrontos com o Criador. Esse talvez foi um dos primeiros, né? Antecede a experiência que eu tive lá na Rocinha, foi antes, aí depois esse fato é de 2011. E aí, conclusão, a categoria, em determinado momento, eu já estava fazendo muitas lutas em prol da corporação, já tinha tomado uma geográfica, morava em Vargem Grande, no Recreio, o comando me botou para trabalhar em Niterói, Longe melhor, pra caralho. Itaipuaçu. Então, eu tinha que sair 4 horas da manhã para chegar no trabalho, quando eu voltava, chegava às 11, meio-dia, meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite. Então, eu tomei essa geográfica do comando. Até aí, tudo bem. Houve esse problema, a categoria se uniu, alguns militares me chamaram e pediram que eu fosse o porta-voz, que eu falasse e tal, e fomos falar com o comando, com a categoria. Que problema que houve? Desculpa, eu perdi. O comando, nós estávamos vivendo esse salário ruim, não tinha material, não tinha equipamento, não tinha nada. Só que o comando não quis falar com a gente. O comando falou que não, e a categoria, aquele movimento foi crescendo. Quando os garotos me chamaram, os militares, eu falei para ele, olha, meu irmão, eu fico no movimento desde que nós possamos convidar um amigo para estar presente. E eles falaram, isso foi uma reunião lá no canal, na Barra da Tijuca, poucos militares, e aí eles perguntaram qual seria o amigo, depois teve essa reunião também no Arpoador, e eu falei que era o Jesus Cristo. Vamos convidar ele para fazer parte do movimento e eu estou dentro. E aí eles falaram, vamos embora, Daciolo, vamos convidar Jesus. E aí, Jesus entrou, a galera abriu o coração, entrou. E aí o sobrenatural, aquele movimento que começa com 6, com 9, daqui a pouco com 10, depois era já 100, 200, começou um processo de multiplicação, todo mundo junto, aquilo ali começou a crescer, e aí chegou aquela mensagem divina que ia colocar com o governador, e eu falei, agora eu quero falar com o governador. Só o governador pode mudar isso aqui, vamos falar com o governador. Meu irmão, o governador não falava com a gente. O governador, em um ano, me prendeu 5 vezes,
me expulsou do corpo de bombeiro. Isso entendeu? você tentando falar com ele. Tentando dialogar com ele. Foi aquele movimento que inicia em 2011. Tinha um nome esse movimento? Não, era luta por dignidade. A categoria lutando por dignidade. Meu irmão, esse cara ele nos perseguiu muito. Um dia eu recebi uma ligação, era um juiz federal, José Barroso Filho. Estava tendo um problema na Bahia, esse problema era da segurança pública com o Exército. Eu recebi essa ligação e eles me pediram ajuda, falando da senhora, sabemos que você exerce uma liderança aí na segurança pública, tal, será que você poderia ajudar esse caso e tal? Eu falei, pô, amém, posso. Ou melhor, eu pedi para que ele aguardasse e fiz uma ligação. Fiz uma ligação para um deputado, Mendonça Prado, que era da área da segurança pública, e falei para ele que eu recebi a ligação, a mando da Dilma, que só iria se ele fosse comigo. Ele falou, tá bom, Daciolo, vamos embora junto lá. E aí foi eu, esse deputado federal e o juiz. Chegamos lá, meu irmão, fomos recebidos pelo vice-governador Otto Alencar, por senadores, deputados. O general Gonçalves Dias era responsável pela missão, e eles perguntaram, Daciolo, tu entra aí com o juiz e tal? Eu falei, pô, entro, mas antes vamos conversar com esse povo que está aqui fora. As pessoas todas com arma na mão, um apontando para o outro, estava bem tenso. E aí nós fomos lá e pregamos para um grupo de militares que estavam lá de fora e falamos, olha, senhores, existem 2 cenários aqui, morte ou vida. Entendeu? Quem quer morte é Satanás, Jesus quer vida. Vamos fazer uma oração. Fiz a oração com eles, voltei, fui até o general e falei, general, podemos entrar agora. E entramos. Fomos até lá dentro, preguei para as lideranças lá de dentro e tal. Pós pregar para as lideranças, falei a mesma coisa, falei de Espírito Santo, falei de Jesus. Conclusão, eles se entregaram, meu irmão. Foram para o diálogo. Peguei meu avião e voltei. Só que eu saí do estado com autorização para ir. Publicado dentro do corporação, tudo. Quando eu chego no Brasil, aqui no Rio, no Galeão, a aeronave para, meu irmão, no Galeão, vem a Polícia Federal junto com a Polícia do Corpo de Bombeiro, me pegaram e me levaram para Bangu 1. Caralho. E me botaram em crime de segurança pública nacional. Que isso? Foi uma armação do governo Dilma com o Cabral, entendeu? Junto com o da Bahia, que na época era o Jacques Wagner, e me colocaram nesse cenário, meu irmãozão. Tudo era uma ação. E você ir lá era tudo um negócio só pra te... Tudo foi montado Que pra... loucura, caralho. Isso a manifestação, isso o movimento do bombeiro aqui continuava, estava tendo. Foi uma saída rápida para um diálogo lá e uma volta, porque nós tínhamos uma reunião forte ali na Cinelândia, próximo daqueles dias. Então eles armaram e nós fomos presos, mas de propósito de Deus, autorização de Deus. E ali eu tive grandes experiências com Deus, sabe, meu irmão? Ali eu tive experiência, varão. A palavra do Senhor, ele fala que ele para o sol, meu irmão. Ele faz chover, ele para a chuva. Tu sabe disso. E aí estava mó solão, 4 horas da tarde, varão. E eu ali, pô, já estava 3 dias em Bangu 1, sozinho, numa solitária zona de 2x4. E eu falei para o Criador, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Pai? Sempre pedi para o Senhor família, estou pregando, anunciando o reino, é isso que é servir o Senhor? E aí eu falei para ele, Senhor, faz chover, Pai. Estava mó solão, falei, faz chover porque eu não estou aguentando. Me mostra que o Senhor está comigo aqui. Meu irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus, 1 hora depois dessa oração, o céu escureceu e começou a chover muito. E aquilo ali me deu uma presença, uma glória. Mas eu quero dizer para os senhores aqui, para a mensagem, Deus me tirou de dentro de Bangu 1 e me leva direto para deputado federal. E pegou todas aquelas pessoas que me jogaram lá dentro e jogou eles lá dentro. Hoje Cabral está lá dentro. É verdade. Hoje ele está lá dentro. Depois de 2 anos de movimento querendo falar com ele, ele mandou me chamar. E aí a profecia se cumpre lá, o que foi dito lá atrás, que ia me colocar com ele. Eu fui até ele, levei uma Bíblia para ele, grandona, vermelha. Escrevi para ele, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só através dele que você vai ter vitória. E fui falar para ele o que estava na época que Deus tinha me dado, que estava no livro de Daniel, um rei chamado Nabucodonosor, que em determinado momento achou que era Deus. E aí a mensagem para ele era, olha, as coisas que o senhor está fazendo está desagradando o Senhor. O mesmo Deus que coloca o senhor sentado daí, ele te tira daí. Ou o senhor entra, ou o senhor fica certo, ou então as coisas vão piorar para o senhor. E hoje ele está em Bangu. Mas eu creio que esse varão vai vir para Deus. Deus, ele, qualquer que seja o pecado que você tenha cometido, meu irmão, ele é misericordioso e está de braço aberto para te receber.